Boa noite, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus neste momento? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por este momento reservado a nós pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, abra o nosso coração para que nós possamos receber a palavra que o Senhor tem para nos entregar na noite de hoje. Eu coloco diante de Ti a minha vida, peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, peço-te, ó Deus, inspiração dada a mim por Teu Santo Espírito para falar com o Teu povo, da mesma forma com que o Senhor falou comigo, quando eu lia a respeito da mensagem. Em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos impactados, que sejamos, ó Deus, melhorados e que saiamos daqui, ó Deus, cheios da fé, para buscarmos, ó Deus, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Estamos em campanha, amém? E ao longo dos dias estaremos recebendo aqui nomes, pessoas especiais que serão inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para falar conosco de maneira especial. E na noite de hoje, a pessoa escolhida para falar com você da parte de Deus sou eu. Que bom, fico feliz e honrada por isso, tá bom? Eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus, no texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, amém? Mateus 8, a partir do verso de número 5. Nós faremos a leitura até o verso de número 13, tá bom? Quero aproveitar enquanto o Lucas acha. Nossa, já achou? Você está esperto, hein? Muito bem, parabéns. Dizer que eu estava com saudades, dizer que estou feliz em poder retornar para casa, ir para o nosso quintal, dizer que a companhia de vocês me alegra muito. E agora a gente vai seguir aí esse segundo semestre com força, com pique, porque Deus tem muito para fazer em nossa vida, Ele tem muito para nos entregar, amém? A promessa já foi feita, o sacrifício já foi realizado por Ele ali na cruz do Calvário, que nós venhamos verdadeiramente tomarmos posse em nome de Jesus. E que essa semana, que se inicia aí neste segundo semestre, seja para nos revigorar, amém? Para nos levantar, caso você já tenha se cansado aí ao longo desses 6 meses, para que você seja fortalecido e permaneça em nome de Jesus. Amém? Quantos desejam receber algo especial da parte de Deus? Diga amém. Então Deus vai nos entregar, certo? Eu também desejo, eu também quero muito. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim a nós. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá.
Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Segura um pouquinho aqui, eu vou ler de novo essa primeira parte do versículo que diz assim, ó. Jesus disse ao centurião, e você vai tomar posse: vá, como você creu, assim acontecerá. Como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, ele recebeu de Jesus o milagre que ele buscava. Amém? A semana é de fé e milagres. E eu achei interessante, meditando a respeito do tema da campanha Fé e Milagres, a fé, ela vem por primeiro, amém? É necessário que nós tenhamos fé suficiente para recebermos um milagre. E essa passagem em especial me chamou a atenção porque, dentre tantos os milagres, né, realizados por Jesus ao longo do seu ministério terreno, este foi o único que despertou em Jesus admiração, por conta da fé que exercia, da fé que havia no coração daquele homem. Eu creio que para muitos que receberam o milagre, né, milagres da parte de Jesus, foi necessário que houvesse fé em seu coração. Mas a fé deste homem em especial despertou admiração. E a partir da fé e da admiração despertada no coração de Jesus, o milagre dele foi realizado mesmo que à distância. A fé moveu o coração de Jesus de tal maneira que aquela pessoa que estava distante, que estava longe, foi alcançada e foi abençoada. Eu sei que muitos estão aqui na noite de hoje e têm buscado por milagres na sua vida pessoal. E isso não é errado. Amém? Às vezes você está atravessando uma dificuldade e você veio buscar de Deus resposta para esta situação. Mas eu sei também que há muitas pessoas entre nós que vieram buscar por um milagre, por alguém que não está aqui. Que de repente está lá na sua casa, que de repente está em outra cidade, que de repente está em outro estado, que de repente está em um hospital, que de repente está em um presídio, em situação de rua. Eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração e através da sua fé e do seu posicionamento na noite de hoje, você receberá um milagre e esta pessoa pela qual você vem intercedendo também será abençoada em nome de Jesus. Eu não sei se você pensa como eu, mas para eu estar muito feliz, eu já sou feliz por natureza, graças a Deus. Mas para a gente estar muito feliz, eu preciso que as pessoas que eu amo estejam felizes também. Eu tenho esse costume, não sei se costume ou da minha personalidade, de me preocupar demais com quem eu amo. E às vezes eu compartilho algumas situações com o pastor, ele fala assim para mim, ó, você está se preocupando à toa. Fulano brigou com o ciclano, daqui a pouco já estão se declarando no Face, espere só para ver. Dito e feito. Me preocupo à toa, mas faz parte, né? A gente se preocupa, a gente quer o bem-estar, a gente quer a alegria, a felicidade do outro. Então, se por um acaso você veio buscar de Deus para alguém que significa muito para você, se você veio buscar de Deus para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, creia que a sua fé em ação será movimentada de tal forma que o milagre chegará para você e chegará para todos estes pelos quais você tem intercedido em oração. Amém? Então, mamãe, você que tem buscado pelo seu filhote, creia que Deus irá se movimentar na noite de hoje e alcançará o seu filho onde quer que ele esteja, em nome de Jesus. O maridão que veio buscar pela esposa, né, que porventura não está aqui, Deus vai se movimentar de maneira especial e irá alcançar este homem em nome de Jesus e vice-versa. Amém? Nós seremos abençoados de maneira totalitária.
não só em partes, não só você sozinho, mas a sua casa e todos aqueles os quais que você ama também serão abençoados, também serão alcançados em nome de Jesus. Amém? Creia que a sua fé, ela pode alcançar e ela pode modificar a sua situação e a situação de todos aqueles os quais Deus tem confiado em você. Amém? Nós fizemos então a leitura. E só para nós nos sintonizarmos aqui na passagem, né, da qual nós lemos, este homem, ele era um centurião. Né? Alguém que tinha sido levantado pelo exército romano para cuidar de um grupo de soldados. Ele era alguém que exercia uma autoridade dentro daquilo, né? Que ele foi chamado para fazer e exercer, porém, ele não era um homem de Israel. Como eu disse, ele era romano, então ele era considerado gentil. Porém, independente de ser gentil ou de Israel, Jesus, ele não observou essas condições. Jesus, ele se preocupou em observar a fé que havia no coração daquele homem. Amém? Então, olha só. Eu quero meditar com você 5 pontos de maneira muito rápida e nós vamos refletir, né, qual foi a postura e o posicionamento e o que fez com que fosse despertada essa admiração em Jesus para que o milagre pudesse acontecer na vida daquele homem. A fé é ativada pela necessidade. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. A fé nasce em meio à necessidade. Né? Então, no versículo de número 6 do capítulo 8, diz assim: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Este era o problema que o centurião trazia diante de Jesus. Ele sabia o que ele queria. Ele tinha determinado em seu coração qual era o motivo pelo qual ele iria interceder diante de Jesus. A Bíblia diz que antes de Jesus chegar neste local, ele havia descido o monte junto com os seus discípulos, ali onde ele havia dado o sermão da montanha. E ele era seguido por muitas pessoas. Né? Mais de uma vez nós já meditamos e já refletimos acerca disso. Jesus, ele não andava sozinho, ele sempre andava acompanhado por uma grande multidão, né? Pessoas que buscavam nele uma resposta, um milagre. E Jesus vinha acompanhado dos seus discípulos e da multidão, e passando por ali se deparou com este homem, e este homem colocou diante de Jesus a sua necessidade. Este homem colocou diante de Jesus aquilo que estava tirando a sua paz. O centurião, apesar de ser um homem de autoridade, ele reconheceu que Jesus tinha mais autoridade do que ele, e naquele momento de crise, somente Jesus poderia resolver a sua dificuldade. Ele poderia, de repente, em meio à sua posição, sendo homem reconhecido por muitos outros, ser iludido e pensar que ele mesmo, por suas forças, poderia resolver as suas dificuldades. Porém, diante daquela situação e naquela necessidade, ele reconheceu que somente Jesus poderia resolver aquele problema. Somente Jesus poderia entregar a cura que ele buscava ao teu servo. É importante que nós, enquanto cristãos, nós, enquanto igrejas, venhamos reconhecer que é na nossa necessidade que Jesus vai operar o milagre.
É em meio a este vale, é em meio a este deserto, que o nome dele será honrado. E que nós, por nós mesmos, não poderemos jamais fazer ou realizar aquilo que somente ele tem poder para fazer. Então, se você chegou até aqui, lutando com uma situação por suas próprias forças, saia daqui hoje consciente que é necessário você permitir que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo agindo em você, possa guerrear esta guerra, possa batalhar esta batalha, porque somente assim você será vitorioso. Este homem, ele estava em meio a uma necessidade. E ele reconheceu, independente da sua posição, que aquela situação, aquela dificuldade somente poderia ser vencida por Jesus. Toda crise tem um ponto de partida. Toda crise, ela inicia em algum momento na nossa vida. E quando nós reconhecemos que nós não temos o poder para resolvê-la, sozinhos, somente com a ação e com a intervenção de Jesus, aí começa a nascer, aí começa a ser realizado o milagre na nossa vida. Amém? Segundo ponto, a fé vai além das aparências. Então, o primeiro ponto diz assim: a fé nasce em meio à necessidade. Tem uma passagem da Bíblia, eu não vou saber exatamente onde está, mas diz assim, que seriam necessários os sinais para que o povo cresce. Mas não haverá sinais se não houver necessidade. Há também uma frase muito famosa que diz assim: onde há luta, há vitória. E é uma frase que é verdadeira também. E no discipulado também a gente conversa a respeito das dificuldades que nós enfrentamos a partir do momento que nós nos convertemos e aceitamos Jesus. Algumas pessoas, elas são iludidas achando que a partir do momento em que elas aceitam Jesus e que elas começam a frequentar uma determinada denominação, elas não enfrentarão mais problema nenhum. E isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade, igreja. Nós estamos nessa terra aqui, nós somos suscetíveis a enfrentar todos os tipos de problemas. A diferença é quem está com você ao longo da sua caminhada. Amém? Deus está conosco, então isso fará diferença. Quando Ele está conosco e quando Ele caminha conosco, mesmo em meio à dificuldade, é Ele quem luta as nossas lutas. E por isso nós somos vencedores. Então, olha só, o primeiro ponto, a fé nasce em meio à necessidade. Segundo ponto, a fé vai além das aparências. Mateus 8:8 diz assim: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra. O centurião, como eu disse no início, ele sabia da sua condição cultural. Ele sabia que ele não era um homem judeu, que ele não fazia parte do povo de Israel. E ele era considerado gentil por isso. Porém, mesmo assim, ele não deixou que a vergonha, a cultura ou a sua aparência o impedisse de buscar a Deus. E como eu posso trazer isso para o contexto de hoje? Às vezes a gente como igreja, a gente fica muito preocupado diante de Deus por conta daquilo que as pessoas acham de nós, da forma como nós somos vistos neste mundo, de acordo com o que nós temos,
possuímos, ou de acordo com o nosso sobrenome. E aí, de tanto nós sermos diminuídos pelas pessoas, a gente pode ser levado a pensar que Deus não vai escutar a nossa oração. A gente pode ser levado a pensar que nós não somos vistos ou ouvidos por Deus. Afinal de contas, as pessoas não nos ouvem, as pessoas não nos escutam. Nós não temos crédito diante das pessoas. Será então que eu vou ter crédito diante de Deus? Este homem, ele não se deixou ser levado por condições humanas. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente enfrentou uma multidão, ele simplesmente enfrentou uma distância e se preocupou em chegar diante de Deus para colocar diante dele a sua petição. Pode ser que nós tenhamos aqui no meio de nós pessoas que pensem, ou que estão sendo levadas a pensar desta forma: eu não sou digno, eu não sou merecedor. E nós não somos mesmo, mas ele nos amou. Mas a Bíblia diz que ele se sacrificou por amor a nós. E que ele já conquistou através do seu sacrifício o nosso milagre. O que nós devemos é exercer, é colocar em ação a nossa fé. Gente, muitas vezes eu sou levada a pensar: ai, que não sou digna disso, ou não sou digna daquilo, não sou merecedora disso, ou não sou merecedora daquilo. Você, pastora Marcinha, eu, assim como você, tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades. Mesmo antes de subir aqui para trazer a palavra, às vezes a gente pensa: puxa vida, mas será que eu dou conta de tamanha responsabilidade? Claro que a gente dá conta, é o Espírito Santo falando através da nossa vida. E se Deus usou uma mula, não vai usar uma gorduchinha? Claro que usa. E usa para abençoar, não é verdade? Mas muitas vezes a gente é levado a pensar: será que eu posso? Será que sou capaz? Será que dou conta? Você dá conta, porque você não está sozinho. E não permita que essas vozes te calem, que essas vozes te parem. Você permaneça firme no seu propósito. Encha o seu coração com a fé. Permita o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, para que você acredite que o milagre que você tem buscado para você e para sua casa vai acontecer sim, em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto: a fé reconhece autoridade espiritual. Mateus 8:9 diz assim: pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Digo a um: vai, e ele vai. Veja só, o centurião aqui entendeu o princípio da autoridade. Assim como os soldados o obedeciam, de acordo com o seu comando, de acordo com a sua palavra, toda a enfermidade, ela está sujeita à palavra de Jesus. Todo milagre para se materializar, toda a situação para que ela aconteça de fato, é necessário que haja a ordem dada pelo próprio Deus. E ali ele reconheceu a autoridade de Jesus para que aquela situação que ele vinha colocando diante dele acontecesse. Se você está aqui na noite de hoje e reconhecer de fato que para este milagre que você vem buscando aconteça, é necessário que haja a ordem do céu dada por Deus, o seu milagre de fato acontecerá. A fé verdadeira sabe que Jesus tem toda a autoridade. A nossa fé, ela precisa ser suficiente para entender que toda a autoridade vem do céu.
vem de Deus, vem de Jesus. E se ele der ordem, e se ele disser, né? E se ele fizer, automaticamente tudo irá acontecer. Independente do tamanho daquilo que você tem buscado. Se uma coisa mínima, se uma coisa grandiosa, independente da área, se na saúde, como aqui no caso deste homem, se na área financeira, se na área emocional, se na área física ou conjugal, ele dando a palavra de ordem, as coisas acontecerão, porque não há autoridade maior que a autoridade do nosso Deus. Amém? A fé reconhece a autoridade espiritual. Ponto de número 4. A fé agrada e impressiona Jesus. Mateus 8:10. E maravilhou-se Jesus e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E eu já falei aqui no início, né, que dentre os milagres realizados por Jesus ao longo do seu ministério aqui na terra, este foi um milagre que verdadeiramente despertou a admiração em Jesus. Quando você crê de verdade, sem duvidar, você alegra o coração de Deus. É uma fé simples, mas uma fé firme, que move o coração de Deus. A gente não precisa de fogos de artifício, a gente não precisa de fazer acontecer. A nossa fé, ela tem que ser firme. Tem que ser uma fé posicionada. Uma fé verdadeiramente colocada diante de Deus, com simplicidade, mas com firmeza. Como se o nosso coração tivesse bem determinado e definido de que as coisas elas irão acontecer porque nós temos colocado diante de Deus. Sabe quando você está passando aquela situação que entristece o teu coração, que você chora? Quem já passou por isso? Quantos aqui já passaram por isso? E aí depois que você ora e chora na presença de Deus e coloca diante dele, quando você abre os seus olhos, quando você se levanta, parece que foi tirado um peso das suas costas. Você já passou por uma experiência como essa? É colocar diante de Deus. É uma fé simples. Às vezes a oração feita com sussurros, não sendo necessário nem palavras, mas é uma fé com firmeza. É uma fé com certeza de que ele tem poder para realizar. Amém? Muito bem. A fé agrada e impressiona Jesus. E aí o último ponto para nós finalizarmos. A fé libera o milagre à distância. Mateus 8:13 diz assim: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o servo sarou. A fé do centurião não precisava de presença física. A fé do centurião, ela foi suficiente para crer que se Jesus apenas liberasse uma palavra, o servo dele seria alcançado. E lendo e meditando a respeito, me fez lembrar uma situação que aconteceu na minha vida há uns anos atrás, onde eu vinha atravessando uma dificuldade pessoal, uma situação de enfermidade no corpo físico, e eu vinha buscando de Deus uma resposta, né? De libertação, de limpeza, de cura. E no meu momento de devocional, durante a leitura da palavra, eu li um texto da palavra
de Deus que dizia a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que tocando as vestes de Jesus, foi curada. Quantos conhecem esse texto, digam amém. Muito bem. E ali, orando a Deus após a leitura desse texto, eu pensei assim comigo, puxa vida, se Jesus estivesse aqui, eu poderia tocar as suas vestes e automaticamente eu seria sarada. É uma pena que Jesus não está. Olha só que coisa esquisita para um crente, né? Pensar. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei isso, como se fosse uma impossibilidade, né? Eu receber algo da parte de Deus, o Espírito Santo já veio no ouvido do outro lado, porque você desse lado. Daqui a pouco o Espírito desse lado. Dizendo assim, ei, mas Jesus não está aqui para você tocar a orla, mas Ele está em você. Meu Deus, está mais perto de mim do que estava daquela mulher. Não é verdade? Jesus estava passando por aquela mulher e ela o tocou. E hoje Jesus faz morada em nós. Está mais fácil então, sim ou não? Não é preciso então nós atravessarmos e lutarmos em meio à multidão como aquela mulher fez. É crer que Ele está em nós. E por Ele estar em nós, né, na pessoa bendita do Espírito Santo, Ele pode sim operar um milagre maravilhoso. Um milagre grandioso. Né? E aqui diz assim, que a fé libera milagre à distância. Às vezes nós somos levados a pensar que mas Jesus não está aqui, e aí Ele não vai poder visitar tal pessoa, né, para operar o milagre que aquela pessoa precisa. Ou aquela pessoa não está aqui na noite de hoje, e por isso então ela não vai receber o milagre da parte de Deus para a vida dela. Mas você está aqui. As coisas, elas são mais fáceis, elas são mais simples com Jesus do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Nós temos o costume, nós temos a mania de complicar as coisas. Eu não sei você, mas eu complico muito. E a nossa vida com Deus, a nossa caminhada de fé, né, com Deus, ela vai nos ensinando que as coisas, elas são simples. E que nós devemos descomplicar algumas coisas. Basta que nós tenhamos fé para que haja milagre. Amém? É simples, não é complicado. Aqui neste caso, da parte deste homem, muitas coisas poderiam ser um impedimento para que ele recebesse da parte de Deus aquilo que ele buscava. O servo não estava com ele. Ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Ele não era do povo escolhido de Deus. Meu Deus, quanta coisa, né? Mas tudo aqui foi simplificado mediante ao seu posicionamento e a sua fé. Ele buscou o milagre na pessoa certa. Jesus liberou a palavra diante da fé vista naquele homem. E o seu servo, que nem estava ali, foi alcançado e foi curado. Quantos têm fé na noite de hoje? Digam amém. Quantos têm fé? Digam amém. Então você tem milagre para receber em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque em pé. E eu quero fazer uma oração com base nisso que nós meditamos na noite de hoje. Deus, Ele continua honrando aqueles que confiam nele de verdade. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que operou de maneira milagrosa na vida do servo do centurião, e automaticamente operou o milagre na vida daquele centurião, porque era aquilo que ele buscava, é o Deus que está no meio de nós na noite de hoje.
e tem para operar milagre na nossa vida e na vida daquele que você tem apresentado diante de Deus. Basta que você ative a sua fé em meio à necessidade. Ativar a fé em meio à necessidade, permitir a ação da fé no meio do caos e do problema. Não dar espaço à tristeza, não dar espaço à depressão, não dar espaço a pensamentos ruins que são lançados na sua mente para que você desista. Pelo contrário, use dessa situação, use dessa dificuldade para que a sua fé seja ativada, para que a sua fé seja crescida, para que você tenha ainda mais certeza que este problema será motivo para que você venha contar um grande testemunho. Amém? A fé, ela precisa ir além das aparências. Independente do que as pessoas dizem a seu respeito, independente do que as pessoas dizem a respeito do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, né? Daquela pessoa por quem você tem intercedido. Pode ser que as pessoas digam, não tem mais jeito. A nossa fé, ela precisa ir além da aparência, além daquilo que as pessoas dizem. Eu creio, Jesus vai realizar, Jesus vai transformar, e essa dificuldade vai se tornar um milagre na sua vida. Você só está aqui na noite de hoje porque você reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, e é na autoridade dele, é pela autoridade dele que nós recebemos todos os sinais, todos os prodígios e todas as maravilhas. Você está aqui na noite de hoje porque você reconheceu que você não pode ver este milagre ser materializado senão pela ação bendita do Espírito Santo, senão pela ação do próprio Jesus. Que bom que você reconheceu. Que bom que nós reconhecemos que nós precisamos deste apoio, desta força, deste auxílio, porque é Ele quem faz por nós. Sem Ele, nós não podemos nada. Amém? Agrade o coração de Deus. Desperte admiração em Jesus, na sua fé. Mesmo que seja ela pequenininha, como um grãozinho de mostarda. Não deixe de crer, não deixe de orar, não deixe de colocar diante dele o seu problema, a sua dificuldade, a sua necessidade. Coloque diante dele a necessidade de ser colocada diante dele. Abra a sua boca, ora, entrega. Amém? Ele vai liberar milagres em nome de Jesus, mesmo antes de nós vermos com os nossos olhos. Aquele homem, ele não viu o milagre acontecendo de fato. Ele não estava lá para testemunhar a cura do servo. Ele creu. Jesus liberou e ele creu. Então, pode ser que você ainda não esteja vendo as coisas acontecerem, mas elas já estão acontecendo pela fé, amém? As coisas já estão acontecendo, o milagre já está sendo realizado em nome de Jesus, porque nele há todo poder, amém? Eu quero ouvir uma salva de palmas, amém, em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de meditar a respeito da tua palavra e aprendermos com este homem como nós devemos nos posicionar diante das dificuldades para que os nossos milagres
para que os nossos sonhos, para que os nossos desejos, eles aconteçam. Em nome de Jesus, ó Pai, por primeiro eu quero colocar diante de Ti a vida deste homem, a vida desta mulher, que tem buscado, Deus, em seu coração, para a sua vida. O Senhor sabe, ó Deus, como ele entrou aqui na noite de hoje. Que o Senhor, ó Deus, possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar dando a eles coragem, para que eles permaneçam firmes, buscando, ó Deus, diante do Senhor, por tudo aquilo que eles desejam ver realizado em nome de Jesus. Independente, Deus, da situação, se pequena, se grandiosa, se impossível de ver realizado aos seus olhos, que o Senhor, ó Deus, possa estar agindo como Deus que é, e entregando, Deus, e permitindo que este milagre ele seja materializado diante dos olhos do meu irmão e da minha irmã. Se há, ó Deus, entre nós pessoas que vieram buscar por respostas, por sinais, por milagres, por outras pessoas, por seus entes queridos, por amigos, em nome de Jesus, ó Pai, que nós recebamos a mensagem, que nós recebamos, ó Pai, ainda esta semana a notícia de que a nossa oração, de que a nossa petição, ela foi ouvida, e esta pessoa, Deus, foi alcançada, esta pessoa, Deus, foi curada, esta pessoa recebeu do Senhor libertação, porque como a tua palavra diz, uma palavra somente que o Senhor liberar, irá alcançar, ó Deus, esta pessoa no cativeiro onde ela estiver, e o milagre será realizado. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite sermos como agentes do céu, pessoas que colocam diante de Ti, ó Deus, o necessitado, em nome de Jesus, que através da nossa vida, que através da nossa oração, que através da nossa intercessão, pessoas tenham as suas vidas mudadas e transformadas no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo não sendo merecedores, porque mesmo sendo pequeninos, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor tem se colocado à disposição, o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor tem liberado presentes para nós e para nossa casa, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Tu me dás a chance de fazer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero orar com você nesse momento. Você que tem o seu material em mão, nós vamos entregar
os pedidos para oração na quinta-feira. Então você mantém o seu papel em sua mão. Mas eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você baseado na palavra. Baseado na palavra. Acreditarmos juntos que mesmo estando longe, Deus pode agir. Deus pode operar. Porque não é pelo homem, não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que Deus é. E Deus é bom. Eu quero incentivar você a levar seu pensamento a Deus agora e a clamar a Deus pelo seu milagre, a clamar a Deus pela sua bênção, pela sua resposta. É certo que Deus tem algo para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. É certo que Deus está operando. Esse movimento não é um movimento daquelas pessoas que não têm nada para fazer, muito pelo contrário. Esse movimento é o movimento daquelas pessoas que estão buscando uma resposta e sabem exatamente em quem tem colocado a fé. A nossa fé está posta no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A nossa confiança vem do Senhor, que criou os céus, a terra, o mar, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. A nossa confiança está colocada naquele que do nada, pelo poder da palavra, trouxe tudo à existência. Talvez para você algo esteja se apresentando de uma maneira impossível. E você olha e você, com os olhos físicos, você imagina da onde é que Deus vai operar, como Deus vai fazer. Do nada, Ele criou tudo pelo poder da palavra. Ainda hoje foi falado disso. Vai, porque o milagre já foi liberado. E aquele centurião, ele acreditou. E na hora que ele colocou a confiança dele em Deus, o poder de Deus estava sendo materializado. Vamos orar, fale com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus agora, eu oro junto com esse irmão, junto com essa irmã. Eu oro, Deus, buscando do Senhor a nossa resposta. Eu preciso de respostas, mas eu sei que eu não estou sozinho. Meu irmão, minha irmã também está buscando ou estão buscando respostas. Eu sei, Deus, que existem situações que se apresentam de maneira impossíveis aos olhos dos homens, mas todas as coisas são possíveis àqueles que creem no Senhor. Agora, vai entrando nessa casa, vai entrando nessa família, vai entrando nessa empresa, vai entrando, meu Deus, nesse negócio, vai entrando, meu Pai, na vida desse homem, dessa mulher que está longe, que está distante, na vida desse desviado, desse desigrejado, desse pródigo ou desse religioso. Vai entrando, meu Deus, na vida daquele que está numa cama, num hospital, talvez até mesmo na UTI, talvez num pronto-socorro, ou talvez, ó Deus, acamado, assim como minha mãe está lá na casa dela, numa cama, impossibilitada de praticamente tudo. Mas eu sei que o Senhor pode agir, eu sei que o Senhor pode operar, eu sei que o Senhor pode tocar onde essa pessoa estiver, em condição de rua, ó Deus, em situação de rua. Ó meu Pai, talvez em um abrigo para idosos, em um abrigo para menores, talvez num presídio. Meu Pai, vai alcançando essas vidas, vai alcançando essas pessoas, tudo aquilo que está listado no papel do meu irmão, no papel da minha irmã, tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti, que eles têm carregado no coração, que o Senhor agora esteja operando. Opera, meu Deus, o milagre da salvação. Opera o milagre da salvação, onde tem alguém que ainda não é salvo, assim como eu sou fruto da oração intercessória, que outras tantas pessoas sejam alcançadas agora, através da oração intercessória.
Meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Se tem alguém, Deus, que precisa de libertação, ser libertado das drogas, da bebida, dos jogos, da pornografia, da prostituição, da mentira, ser libertado, Deus, de algum vício, ser libertado, Pai, de alguma prática de pecado, que seja essa a noite do milagre, que seja essa a noite, ô Espírito Santo de Deus. Eu acredito que o Senhor pode agora ir lá onde essa pessoa está. Eu acredito, Espírito Santo, que o Senhor pode nesse momento tocar. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Oh, Janereco Rabiama de Kader Chanderihai. Oh, Jereriandere so. We canta andarai Jonderekai andaresai dene manjandereka. Twitter tereba dianete tereba chanesai. Twitter ramalaba janakaria derekandere chove. Detoshandereka. Jetoshanderekai. Alcança, Deus, alcança. Talvez alguém no trabalho agora, participando conosco desse culto, através da transmissão. Talvez alguém nesse momento, meu Deus, na casa, no trânsito. Talvez alguém, ó Deus, vivendo um momento dificílimo e participando conosco desse culto. Talvez até mesmo alguém querendo morrer, alguém pedindo a morte. Que o Senhor tenha misericórdia, o laço seja desfeito agora, a amarra seja desfeita agora, o trabalho seja neutralizado agora, a força das trevas seja neutralizada agora. Eu corto pelo poder que há no nome de Jesus todo mal, eu desfaço pelo poder que há no nome de Jesus todo mal. Todo mal caia por terra agora. Agora. Oh, meu Deus, nós estamos confiantes no teu poder. Nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível. Vai agindo, operando, transformando, vai salvando, libertando, colocando em pé aquele que está caído. Entra com providência, entra com providência, entra com providência. Nós clamamos a Ti pelo poder que há no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti pelo poder que há no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti pelo poder que há no nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem poder. Esse nome é um nome que está acima de todo nome. Oma de Coreala Badanachai, Sariandereco. Vai alcançando agora, as trevas agora comecem a ser dissipadas, todas as trevas, em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família, sai desse casamento, sai dessa empresa, sai desse negócio, sai agora, todo mal, tudo que não é do Senhor agora, Deus, eu repreendo. E eu declaro nessa casa, declaro na vida desse homem, declaro na vida dessa mulher, a unção, o poder, a bondade, a misericórdia. Vai agindo, Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, agora, meu Pai, entra lá, meu Deus, nesse quarto onde essa pessoa está deitada chorando. Entra, meu Deus, nesse momento, nessa casa onde essa pessoa está pensando em tirar a própria vida. Entra, meu Deus, em nome de Jesus, nessa sala de UTI e toca nessa pessoa que está desenganada. Entra, meu Pai, agora com providência, em nome do Senhor Jesus, na vida desse jovem que tem trilhado o caminho que ele pensa ser um caminho bom, mas na verdade é um caminho de morte. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, abençoa, abençoa,
abençoa, abençoa, abençoa, abençoa, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos: o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, a resposta vai chegar, o impossível vai se materializar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro agora, pelo poder que há no nome de Jesus: oh meu Pai, surpreende, surpreende esse irmão, surpreende essa irmã, surpreende esse homem, surpreende essa mulher, surpreende, Deus, para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém. Diga assim: ó Senhor Deus, eu sei em quem eu estou colocando a minha confiança. O Senhor não falha, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e eu tenho certeza, em poucas horas, a minha resposta vai se materializar, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor nessa noite e agradeça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ótimo. Perguntei para a Gleice se ela vai pagar um rodízio de pizza para tudo nós. Ela falou: vou, pronto. Então, irmão, amanhã nós estaremos juntos novamente aqui, ó. E vai ser uma bênção. Reforçar apenas o que eu já falei ontem. Reforçar, apenas reforçar. Pastor Bertaia estará pregando a palavra. É um homem de Deus, tem uma sabedoria tremenda. Vai falar de um assunto que ele está acostumado e habilitado para falar. Vai falar muita coisa, mas entre tantas coisas que ele vai pregar, ele vai abordar o assunto do dízimo. E eu acho importante, porque às vezes a pessoa o pastor está sempre falando, sempre ensinando, a grande maioria aqui já é dizimista, já é ofertante, mas às vezes tem uma pessoa que, ouvindo falar de um jeito diferente, abre o entendimento da pessoa. Abre o entendimento. E o dízimo e a oferta é o que trava a maldição na casa de uma pessoa. A pessoa que não dizima e que não oferta, ela está dando legalidade para a maldição entrar e arrebentar com a casa, arrebentar com a família. Então, eu gostaria que você viesse, mas que você trouxesse alguém com você. Principalmente se é alguém que você sabe que tem dificuldade com esse assunto. Venha, seja abençoado. Deus vai usar o pastor para falar muitas coisas. Entre elas, ele vem para contribuir dessa forma, abordando. Eu já estou te avisando. É como se fosse um seminário. Mas Deus vai falar conosco. Amém? Então nós vamos embora para casa, não sem antes comer um pedaço de pizza. Está pronta a pizza, Grace? Então vamos comer pizza. Paciência no Senhor, o Espírito.
Glória a Deus. Vamos embora para casa? Quer comer um cachorro quente? Tem cachorro quente lá hoje na cantina, ok? Se quiser, é só passar lá. Não é pizza, mas é cachorro quente. Vamos embora. A graça do Salvador e Senhor, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja e permaneça conosco hoje e sempre. Amém e amém. Vai na paz. Até amanhã.